Você já acordou no meio da noite com seu gato andando em cima de você e ficou se perguntando por que ele faz isso? Porque no comportamento felino, esse tipo de atitude nunca é por acaso, mesmo que pareça algo simples ou aleatório. Na psicologia felina, cada movimento do gato carrega intenção, principalmente quando acontece em momentos tão específicos como durante a noite, quando tudo está silencioso e o seu gato poderia estar em qualquer outro lugar da casa, mas escolhe justamente você. Muitos tutores interpretam esse comportamento como uma forma de carinho, outros acham que é só um hábito estranho. Mas a verdade é que pode existir algo muito mais profundo por trás disso. Os gatos são extremamente sensíveis ao ambiente, às mudanças de energia, aos sinais do corpo humano, como respiração, movimento e até estados emocionais. E durante a noite, quando você está mais vulnerável, mais quieto, mais desligado do mundo externo, essa percepção do seu gato fica ainda mais evidente. E é exatamente por isso que esse tipo de comportamento chama tanta atenção, porque ele parece simples, mas acontece em momentos muito específicos, com uma frequência que não é aleatória. Talvez você já tenha vivido isso várias vezes e nunca tenha parado para pensar no que o seu gato pode estar tentando comunicar ali. E quando você começa a observar com mais atenção, percebe que esse gesto pode dizer muito mais sobre o vínculo entre vocês do que parece à primeira vista. E quando você começa a olhar para esse tipo de comportamento com mais atenção, percebe que o seu gato pode estar tentando se comunicar de uma forma que quase ninguém explica. Então, se em algum momento desse vídeo você sentir que o seu gato já fez algo parecido com você, já deixa sua curtida, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também querem entender melhor o comportamento felino e essa conexão silenciosa que existe entre gato e tutor. E eu quero muito ouvir a sua experiência, então comenta aqui se o seu gato costuma andar em você durante a noite, ou se já aconteceu alguma situação em que você sentiu que ele estava tentando dizer algo naquele momento. Às vezes, o que você vive pode ajudar outra pessoa a enxergar o próprio gato de uma forma completamente diferente. E se você gosta de conteúdo sobre psicologia felina, comportamento dos gatos e quer aprender a interpretar esses sinais que passam despercebidos no dia a dia, se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você entende esse comportamento do seu gato. O primeiro ponto que muda completamente a forma como você enxerga esse comportamento é entender que, no comportamento felino, nada acontece por acaso, especialmente durante a noite. Quando seu gato anda em você enquanto você dorme, ele não está apenas passando por ali. Na psicologia felina, cada movimento é calculado, cada escolha tem um motivo, e o fato de ele escolher o seu corpo naquele momento específico já diz muita coisa. Porque pense comigo, a casa inteira está disponível, existem vários lugares confortáveis, silenciosos, seguros, e ainda assim, ele decide pisar exatamente em você. Isso acontece porque o gato não enxerga o ambiente da mesma forma que a gente. Para ele, o território é dividido em zonas de segurança, pontos de observação e locais de conexão. E você, dentro desse mapa, não é apenas alguém que mora na casa. Você é uma referência emocional e territorial. Quando ele anda em você durante a noite, ele está interagindo com esse ponto central que representa segurança, presença e vínculo. É quase como se ele estivesse confirmando que tudo está no lugar, que o ambiente está estável, que você está ali. E tem um detalhe ainda mais interessante nisso tudo: o momento em que isso acontece. Durante o dia, o gato está mais atento ao ambiente externo, aos sons, aos movimentos, à rotina da casa. Mas à noite, quando tudo desacelera, o comportamento felino entra em outro estado. O gato fica mais sensível, mais atento a mudanças sutis, mais conectado com o que está ao redor, e é exatamente nesse momento que ele se aproxima de você. Não porque ele quer te acordar, não porque ele está sendo inconveniente, mas porque aquele é o momento em que ele mais percebe você. E isso muda completamente a interpretação desse comportamento. Porque não é um ato aleatório, nem um hábito sem sentido. É uma forma de interação silenciosa, que acontece quando o ambiente está mais limpo de estímulos. O seu gato está ali, andando sobre você, sentindo sua respiração, percebendo seus movimentos involuntários, captando sinais que você nem sabe que está emitindo. E quanto mais você entende isso, mais começa a perceber que esse comportamento não é sobre invasão, é sobre presença. E talvez você já tenha notado que não é qualquer momento da noite. Às vezes acontece quando você muda de posição, quando você se mexe levemente, ou até quando você entra em um estado de sono mais profundo. Esses pequenos detalhes fazem diferença dentro da psicologia felina, porque o gato reage a estímulos que passam completamente despercebidos para você. E é justamente essa sensibilidade que faz com que esse comportamento pareça tão misterioso, quando na verdade ele está respondendo a algo muito específico naquele instante. E quando você começa a olhar para esse comportamento com mais profundidade, percebe que não é só sobre onde o seu gato pisa,
É sobre o que ele está sentindo naquele momento. No comportamento felino, a escolha de proximidade nunca é aleatória. O gato não se aproxima de qualquer forma, nem de qualquer lugar, muito menos de qualquer pessoa. Ele escolhe. E essa escolha, principalmente durante a noite, está diretamente ligada à forma como ele percebe você emocionalmente e fisicamente. Durante o sono, o corpo humano entra em um estado completamente diferente. A respiração muda, o ritmo desacelera, os movimentos ficam mais sutis e involuntários. E isso cria um tipo de ambiente que o gato interpreta de forma muito sensível. A psicologia felina explica que os gatos são extremamente atentos a microsinais, variações mínimas que para nós passam despercebidas. E quando seu gato anda em você nesse momento, ele está literalmente lendo esses sinais. Ele sente sua respiração, percebe a mudança de temperatura do seu corpo, capta pequenas contrações musculares, e tudo isso gera uma resposta nele. E é justamente aí que entra um dos pontos mais importantes: a sensação de segurança. No comportamento dos gatos, segurança não é apenas sobre o lugar, é sobre quem está ali. E quando seu gato escolhe se aproximar de você durante a noite, quando você está vulnerável, deitado, sem controle consciente do ambiente, isso diz muito sobre o nível de confiança que ele tem. Ele poderia escolher um canto isolado, um móvel alto, um lugar escondido, mas ele escolhe você. E essa escolha não é confortável para ele se não houver confiança real. Ao mesmo tempo, existe também um aspecto de conexão emocional que muita gente subestima. O gato não demonstra vínculo da mesma forma que outros animais, mas ele cria conexões profundas baseadas em presença e previsibilidade. E durante a noite, quando não há distrações externas, essa conexão fica mais evidente. É como se aquele fosse um dos poucos momentos em que o gato consegue sentir você de forma mais clara, sem interferências. E por isso ele se aproxima, anda sobre você, testa sua presença de uma forma silenciosa. Outro detalhe que muita gente não percebe é que esse comportamento também pode estar ligado a uma forma de comunicação indireta. O gato não fala, não chama, não pede atenção da forma que estamos acostumados, mas ele se movimenta. E ao andar sobre você, ele pode estar tentando gerar uma resposta, uma reação, um pequeno movimento seu que confirme algo para ele. Pode ser uma forma de verificar se você está ali, de sentir sua reação, ou até de provocar uma interação leve, sem ser invasiva demais. E isso explica porque, muitas vezes, ele não apenas passa, ele para, pisa com mais cuidado, muda o peso do corpo, às vezes até amassa levemente como se estivesse testando o espaço. Esses microcomportamentos fazem parte da linguagem dos gatos, uma linguagem extremamente sutil, mas carregada de significado. E quanto mais você observa, mais percebe que não é só um andar, é uma interação silenciosa acontecendo ali. E talvez você já tenha sentido que, em algumas noites, isso acontece de forma mais intensa do que em outras. Como se o seu gato estivesse mais presente, mais insistente, mais atento. E isso também tem explicação dentro da psicologia felina, porque o gato reage ao estado do ambiente e ao seu próprio estado emocional. Se algo muda, mesmo que seja algo interno seu, ele percebe. E a forma que ele encontra de lidar com isso, muitas vezes, é se aproximando. E é exatamente nesse ponto que esse comportamento revela algo ainda mais profundo, algo que quase ninguém percebe quando pensa no comportamento felino apenas como ações isoladas. Porque quando seu gato anda em você durante a noite, não é só uma questão de proximidade ou hábito. Existe também um significado ligado à forma como ele enxerga você dentro do território dele. Na psicologia felina, território não é apenas espaço físico, é também aquilo que o gato reconhece como seguro, familiar e pertencente a ele. E dentro desse mapa, você não é apenas alguém que está ali, você faz parte desse território. Quando o gato pisa em você, ele não está apenas se movimentando, ele está interagindo com aquilo que ele considera parte do ambiente dele. E isso pode envolver um comportamento que muitos tutores não percebem: a marcação sutil. Diferente do que muita gente imagina, o gato não marca território apenas com arranhões ou cheiro visível. Ele também marca através do contato físico, do toque, da presença. Ao andar em você, ele deixa ali pequenas marcas invisíveis, tanto químicas quanto comportamentais, reforçando a ideia de que você faz parte do espaço dele. Mas não para por aí. Existe também uma camada emocional nesse comportamento que vai além da marcação. Porque ao mesmo tempo em que o gato reconhece você como parte do território, ele também reconhece você como uma fonte de segurança. E isso cria uma combinação muito interessante dentro do comportamento dos gatos. Você é ao mesmo tempo lugar e vínculo. E quando ele anda em você durante a noite, essas duas coisas se misturam. Ele está reforçando o território, mas também está reforçando a conexão.
E talvez o mais interessante seja perceber que esse comportamento acontece justamente quando você está mais vulnerável, mais quieto, mais desconectado do ambiente externo. Porque para o gato, esse é um momento de leitura mais pura. Não tem distração, não tem movimento intenso, não tem interferência. Existe apenas você ali, em um estado mais natural, mais autêntico. E é nesse momento que ele se aproxima, como se estivesse checando algo que vai além do físico. E é aí que muita gente começa a perceber que esse comportamento parece carregar algo a mais, uma sensação diferente, difícil de explicar. Como se o gato estivesse percebendo algo que você não consegue identificar conscientemente. E embora a psicologia felina explique grande parte disso através de percepção sensorial e leitura de ambiente, ainda existe um espaço onde esse comportamento parece ir além do que conseguimos explicar de forma lógica. Porque os gatos são extremamente sensíveis a mudanças sutis, tanto no ambiente quanto nas pessoas. E isso não significa algo místico no sentido literal, mas sim que o gato está captando informações em um nível muito mais fino do que estamos acostumados a perceber. Pequenas alterações na sua respiração, no seu batimento, na forma como seu corpo reage durante o sono, tudo isso pode gerar uma resposta nele. E a forma que ele encontra de lidar com isso, muitas vezes, é se aproximando, caminhando sobre você, mantendo esse contato direto. E quanto mais você observa, mais percebe que esse comportamento não é repetitivo por acaso, ele acontece em momentos específicos, com intensidades diferentes, como se o seu gato estivesse reagindo a algo que muda de noite para noite. E isso transforma completamente a forma como você interpreta esse gesto. Porque deixa de ser apenas um hábito curioso e passa a ser uma forma de comunicação silenciosa, contínua e extremamente sensível. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente despertou algo em você. Porque quando a gente começa a entender o comportamento felino nesse nível, a relação com o nosso gato deixa de ser algo automático e passa a ser algo muito mais consciente, mais profundo. Aquilo que antes parecia só um hábito estranho, como seu gato andar em você durante a noite, começa a ganhar significado, intenção, comunicação. Então se inscreve agora no canal, principalmente se você sentiu que esse conteúdo te fez enxergar o seu gato de uma forma diferente. Porque aqui você vai continuar descobrindo o que o seu gato sente, percebe e tenta comunicar em silêncio todos os dias. E comenta exatamente esta frase. Ele percebe mais, porque isso mostra que essa mensagem fez sentido para você, e também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas vivendo isso com seus gatos. Deixe o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais tutores que ainda não entenderam esse comportamento e estão tentando descobrir o que o gato deles está tentando dizer. E agora assiste ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Porque ele vai te mostrar outro comportamento do seu gato que parece simples, mas pode revelar algo ainda mais profundo sobre o vínculo entre vocês.